Boa noite a todos, a paz do Senhor. Como é bom estarmos na casa do nosso Deus, porque hoje nós estamos nessa cantata, neste culto especial, enaltecendo o nome do nosso Deus, do nosso Criador, né? Então, eu gostaria de entregar aos vossos corações a palavra a qual Deus confiou a mim. Nós vamos abrir lá em Lucas capítulo 15, verso 11. Lucas capítulo 15, verso 11. Aleluia. Graças a Deus. Cortou. Aleluia. É muito bom estarmos aqui e sei que Deus vai falar aos nossos corações, porque Ele é bom e é fiel, né? Estou aguardando os queridos encontrarem para a gente poder fazer a leitura. Aleluia. Eu acho que já podemos, né? Aleluia. Meus queridos, então vamos ler, né? Diz assim: parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os seus haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para o seu campo a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e o compadecendo dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém? Graças a Deus. Gostaria que você me desse atenção nesta noite, porque eu pretendo pregar a palavra de Deus e não demorar tanto tempo, porque ainda no final nós teremos mais da cantata. Amém? Então olhe para mim. Quando a gente olha para esse texto, nós podemos ver aqui que o filho pede ao seu pai os seus bens, e logo que ele juntou tudo que ele tinha, ele saiu da presença do seu pai para viver a sua vida do jeito que ele achava que era melhor. Muitas das vezes nós pensamos que temos o controle das coisas e que as nossas decisões vai trazer resultados satisfatórios a nós. Quando a gente ainda não teve o nosso coração amadurecido, a gente faz tantas coisas que depois a gente se arrepende.
Então, olhando para este jovem, que era o seu filho mais novo, né, eu vejo que ele ainda não tinha um amadurecimento e não sabia realmente como era a vida lá fora. Então, ele, com tudo que ele tinha, com todos os bens da herança dele, ele sai para poder descobrir o mundo. E quando a gente vê, a gente percebe que para aquele jovem ele estava vivendo uma aventura, ele ia se descobrir, ia descobrir coisas, né? Eu acho bom quando a gente tira um tempo para poder viajar e conhecer um lugar novo, é muito bom. Mas só que da forma e da intenção daquele jovem não era boa, porque a Bíblia vai dizer que ele começa a gastar tudo de forma errada e viver de uma forma desenfreada. Então, a sua decisão estava trazendo resultado para a sua vida de perca, mas ele continua naquela intenção, nos seus pensamentos de conhecer as coisas. Então, o que eu vejo é que muitas das vezes nós ficamos doidos para resolver a nossa vida, mas enquanto o nosso coração não amadurece, a gente faz tanta coisa errada. Eu, olhando para mim, eu me lembro que eu demorei 28 anos da minha vida para mudar a minha cabeça, e eu não consegui mudar a minha cabeça sozinho. Eu sabia o que era bom para mim, mas muitas das vezes as minhas decisões apontavam para o que era ruim. E quando eu cansei de sofrer, né, eu me lembro que eu tinha 28 anos de idade, eu falei, não, eu acho que para mim até aqui deu. Então, enquanto a gente mantém no nosso coração essa aventura, nós vamos frustrar com os nossos projetos. Isso aconteceu comigo. Mas quando Deus operou em minha vida, nossa, como que mudou as coisas, né? Então, isso acontece também na vida do filho pródigo, que ele perde tudo que ele tem, e ainda para poder piorar, a Bíblia diz que sobre aquele país veio uma grande miséria, ou uma grande crise. Então o país entrou em crise, ele perdeu tudo que ele tinha, não tinha recurso mais algum, começou agora a depender de pessoas para sobreviver. Então ele pensa agora na sua sobrevivência, ele começa a ir em pessoas para fazer alguma coisa, para ele poder se alimentar, e o que ele conseguiu foi cuidar de porcos. E a Bíblia vai dizer que a fome dele era tão grande, que ele desejava se alimentar da comida dos porcos. Então, olhando para esse cenário que esse jovem, né, que o filho pródigo ou o filho perdido se encontra agora, nós podemos ver que é resultado da imaturidade, de um coração aventureiro, de achar que tem o controle da vida, de pensar, não, eu vou resolver a minha vida, eu só preciso de recurso. Mas nós entendemos que o recurso não é tudo, não é verdade? Porque agora acabou o recurso, ele estava numa situação deplorável, sem recurso, desejando comer aquela comida dos porcos, porque ele não tinha dinheiro para poder comprar, ele estava passando necessidade. Então ele chega no fundo do poço, porque pior do que aquilo não poderia ficar. Mas o fato que eu vejo que é tão interessante, que ele chega no fundo do poço, mas lá no fundo do poço a Bíblia vai dizer que ele cai em si. Ou eu posso dizer que a ficha dele mudou, ou eu posso dizer que
os seus pensamentos agora estavam apontando para um futuro melhor do que ele estava. Porque ele cai em si, ele lembra que na casa do pai dele a condição era muito melhor do que aonde ele se encontrava. Então há momentos na nossa vida que a gente pensa, meu Deus, eu vivo esses altos e baixos e não consigo controlar a minha vida. Eu sei que nós fomos dotados de uma sabedoria muito grande, porque Deus nos deu a capacidade de pensar, de organizar pensamentos, de fazer planejamentos, né? De se tornar grandes pensadores, mas muitas das vezes a gente chega num denominador comum que a gente falhou, errou. E os erros na nossa vida vai levar a gente para situações péssimas, ruins, né? Eu posso imaginar esse jovem, antes da sua ficha cair, ele pensando, nossa, fez tudo errado, gastei toda a herança que me cabia, estou no outro país, nessa situação miserável, no fundo do poço, e agora o que vai ser de mim? Como será o meu futuro? Porque quando a gente entra em crise, a gente começa a pensar no futuro, não é verdade? E você já viu quantas vezes que você subiu e desceu, você subiu e desceu? E quantas vezes você pensou, eu dou conta, eu vou chegar lá, aleluia. Mas eu quero te dizer que essa história linda vai apontar para a gente um outro recurso que talvez você ainda não viveu ele, mas vai viver, porque o nosso Deus é tremendo. Então, olhando para este filho, né, pródigo, a gente pode ver que a vida não é fácil para ninguém. Encontramos a dificuldade, encontramos a tristeza, um péssimo negócio como que frustra o coração, né? Eu acho que todos nós já fizemos um mau negócio. Vai comprar um carro e depois descobre que ele foi batido para tudo quanto é lado, aí dá uma tristeza. Meu Deus, que coisa horrorosa. São coisas e fatos da vida que vêm para poder frustrar ou para nos ensinar. Eu entendo que o filho pródigo, ele se arrependeu, porque quando a sua ficha cai, ele começa a lembrar do que ele tinha na casa do seu pai. E esse arrependimento acontece com todos nós, de um péssimo negócio, de uma fala mal colocada. Pensa naquele dia que você estava meio fora da casinha, descontrolado, e você vai conversar por telefone, você acaba falando uma coisa indevida. Ou talvez lá no seu trabalho, e depois quando você percebe o que você fez, o que você criou, colocou você no fundo do poço. Talvez algo que você disse para o seu amigo de trabalho, ele foi lá e te entregou para o chefe, e o chefe te chamou para poder te mandar embora. Então, nós criamos situações que nos levam à dificuldade, porque eu olho para ele e eu vejo que isso aconteceu, mas eu vejo que algo divino aconteceu sobre a vida deste filho pródigo, o arrependimento, a lembrança que quando ele estava na casa do pai, era totalmente diferente. Eu aprendo uma coisa aqui, e eu costumo dizer isso para os homens quando eu estou pregando só para os homens, porque homem com H é aquele que reconhece que errou. O homem tem tanta dificuldade para reconhecer que errou, e tem pessoas também que têm dificuldade para reconhecer que errou, porque no arrependimento ele se arrependeu, mas ele tinha que depois tratar com seu pai, por causa das suas decisões. E muitas das vezes a gente
se arrepende, mas não vai lá tratar, não vai lá consertar. Aí fica muitas coisas por debaixo do tapete. E eu acho que a gente precisa ser um pouco mais humilde de tratar questões e resolvê-las, não é verdade? Porque aí sim, é muito chique quando um homem vai lá e fala para sua esposa: meu bem, minha querida, me perdoe, eu errei, eu falei demais, eu concluí o meu pensamento de forma errada, eu me expressei mal. Então o filho pródigo, ele se arrepende, e no seu arrependimento ele vai dizer algumas frases muito importantes. Ele vai dizer: pai, eu pequei contra ti, eu não sou digno de estar contigo. Porque a Bíblia vai dizer que ele cai em si. E ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e aqui eu morrendo de fome. Aí o que ele pensa? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha aqui o arrependimento. O arrependimento é quando você reconhece o seu erro. Ele se arrepende, ele diz que não é digno mais de ser seu filho, e pede o pai para tratar. Isso é um pensamento, ainda aqui ele não estava diante do seu pai. Me trate como um trabalhador da casa. Porque toda vez que a gente se arrepende, a gente nos coloca na nossa posição devida. E geralmente quando a gente está sendo provado, geralmente quando a gente está na crise, aí que nós vamos refletir sobre a nossa fala, sobre a nossa atitude, sobre o caminho que trilhamos. E nós conseguimos acertar por conta do arrependimento. Eu sei que muitos que aqui estão, se eu pedir para levantar a mão, quantos já se arrependeram de uma fala? Quantos já se arrependeram de fazer uma viagem? De pegar um trajeto e naquele trajeto você bateu o carro? Porque ninguém sai de casa pensando: não, eu vou bater o carro. Ninguém faz isso. E uma batida vai gerar o quê? Vai gerar uma crise, né? Vai gerar um descontentamento. Então, meus queridos, quando eu olho para o filho pródigo, eu vejo uma virtude brotando dentro dele, que é o arrependimento, reconhecendo a sua falha, reconhecendo que ele poderia sair daquele buraco. Eu estou aqui nesta noite para poder te dizer: só Deus sabe como que você entrou aqui. Talvez esse ano de 2022 não foi fácil para ti. E já te digo, não é fácil para ninguém. Mas para uns foi mais difícil, foi mais penoso, foi mais doloroso. Só Deus sabe como você está. Mas eu estou aqui para poder te dizer que é um Deus lá no céu, o mesmo Deus que brotou no coração do filho pródigo o arrependimento, e apontou para o filho pródigo qual era o caminho certo, qual era o caminho que ele deveria trilhar para colocar a sua vida em ordem novamente, para ele sair daquela miséria, daquele buraco onde ele estava.
Então ele fala. Muitas das vezes, quando a gente está passando por situações difíceis, a gente reclama, a gente murmura, a gente xinga. Mas aqui ele pensou e falou. Ele pensou e já estava enxergando ele voltando para a casa do pai. Porque aqui ele descobre no fundo do poço que ele estava despreparado. Que talvez ele estava ainda sem capacidade para liderar a sua vida. Porque os resultados dele gerou um fracasso, uma derrota. Mas quando ele volta para a casa do pai, aleluia, volta para mudar tudo. Assim como você veio nesta noite assistir uma cantata, talvez quantos estavam distante da casa do pai, e nesta noite você pode refletir como tem sido a sua vida, quanta dificuldade. Mas eu olho para o filho pródigo, ele está se descobrindo que ele sozinho não dá certo. Mas eu posso ser profeta na tua vida, porque eu descobri que eu e Cristo somos a maioria. Então o filho pródigo também está descobrindo aqui, quando ele se arrepende, não, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Ele sabe que ele pecou contra Deus, e ele decide pedir perdão a Deus e o seu pai, pelos seus atos, pelas suas atitudes. Então aquela decisão dele, de retornar para a casa do pai, aleluia, brota no seu coração a esperança de dias melhores, de uma nova vida, mesmo com seu pensamento de ser trabalhador na casa do seu pai, mas ele não queria viver o que ele estava vivendo, aquela situação miserável. Posso ser profeta na tua vida? Eu quero te dizer, enquanto a gente é aventureiro, enquanto a gente acha que a gente pode tudo sem Deus, nós podemos encontrar o fracasso. Mas quando nós encontramos Deus, a realidade muda. Porque eu sei que nós somos limitados, eu sei que a gente tem as nossas dificuldades, mas com Deus somos fortalecidos por Ele. Com Deus a nossa vida toma uma nova perspectiva, porque nós seremos conduzidos por Ele, nós seremos fortalecidos por Ele. Porque só quem já saiu da casa do pai e tomou a decisão de ser um aventureiro e voltou, sabe o quanto é difícil estar lá fora. Porque quem tem a marca de Cristo é rejeitado lá fora, é massacrado lá fora, aleluia. Mas nós que sabemos o caminho, aleluia, aleluia, nós somos confortados pela palavra e pelo favor de Deus sobre nossas vidas. Então o filho pródigo, ele então decide voltar para a casa do seu pai, para se retratar com ele, para pedir perdão ao seu pai. Porque para as coisas se resolver na nossa vida, a gente precisa reconhecer os nossos erros. E a gente coloca os pingos nos i quando a gente se retrata. Você já parou para poder pensar
Quantas pessoas deixam várias pendências na sua vida e não se resolve, sai queimando cartucho. Mas quando a gente aprende a resolver problema, a gente está aprendendo a retratar, a gente está aprendendo, aleluia, a corrigir. Erros que foram traçados por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, mas quando a gente trata os erros, quando a gente trata, meu irmão, é como se passasse o metiolate, é curativo. Quando você pede perdão, quando você reconhece o erro, é um curativo divino. E olha esse cenário tão maravilhoso, quando o seu filho volta, a Bíblia vai dizer que o seu pai levantou e foi, e o filho pródigo se levantou e foi para o seu pai. Tinha ele ainda, de longe o avistou, e compadecendo dele, correu, o abraçou e o beijou. Então ambos se viram de longe, o seu pai corre, abraça e o beijou. Por quê? Porque o seu pai estava ansioso com a chegada do seu filho, mesmo, sabe por quê? Ele sabia que a pessoa que está longe de Deus sofre demasiadamente. Nós que estamos perto de Deus, somos confortados pelo poder de Deus, porque a Bíblia vai dizer o estado do seu filho. Aqui no texto vai dizer como ele estava, como estava a sua vida espiritual, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas interessante que eu vejo aqui que o pai aguardava ele, mas o pai não foi atrás dele. Foi ele que veio até o seu pai. Por quê, pastor? Por causa do arrependimento. Mas quando ele veio, seu pai estava como? Com os braços abertos. Então, meu querido, eu sei que o Deus lá do céu está com os braços abertos te esperando, para você viver uma vida extraordinária com Ele. Essa história aqui nos aponta ao nosso Deus, e aqui nós entendemos que quando a gente está fora da casa de Deus, nós morremos, nós ficamos perdidos. Aqui não está dizendo ele estava perdido e foi achado. O retorno dele para a casa de Deus estava apontando, aleluia, para a sua salvação. Era o retorno dele para a casa do seu pai. Aleluia. Eu acredito que Deus tem uma chamada contigo. Eu acredito que o meu Deus tem para te entregar um plano perfeito, para se concretizar na sua vida, mas distante a gente não consegue. Longe da casa de Deus, essa história vai nos retratar que vamos encontrar o fracasso, mesmo tendo dinheiro, mesmo sendo jovem, forte. Olha onde ele chegou. Eu cheguei assim quando eu estava longe da casa do meu pai, mas agora nós nos encontramos neste aprisco, aonde é a casa de Deus, aonde é o santuário de Deus, e nós temos a oportunidade nesta noite para retratarmos com Ele, aleluia, porque os seus braços estão abertos, esperando o seu retorno, para que você vive uma vida salutar,
aleluia, com Cristo, aleluia, e eu tenho certeza, aleluia, que mesmo quando este jovem pensava ser os trabalhadores da casa do seu pai, aleluia, porque ele estava sendo ali tocado pelas suas emoções, ele pensou: o pior da casa do meu pai eu quero ser do que ficar onde eu estou. Eu quero te dizer, com Cristo, a gente pode até passar por momentos difíceis, mas não tem o pior para você, porque Ele é Pai. Tanto que o pai aqui do filho pródigo organiza uma festa, organiza umas vestes novas, sandália nova, um anel novo. Sabe por quê? Porque quem está com Cristo, ele tem tudo novo, ele tem o do melhor para a gente, aleluia, porque Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso Deus. E na qualidade de Deus, meu querido, pensa como Ele pode mudar a sua história, pensa como Ele pode fazer por você. Quando a ficha deste jovem caiu, rapidamente ele volta, dizendo: levantar-me-ei e irei à casa de meu pai. Você já veio, e hoje Ele preparou essa cantata, esse culto especial, para colocar uma sandália nos seus pés, um anel novo, uma roupa nova. Sabe por quê? A esperança e a expectativa está no nosso coração. De quê, pastor? De dias melhores, de um futuro promissor. Sabe por quê? Porque nós não mais seremos aventureiros como este jovem, mas sim caminharemos conforme as Escrituras, conforme a vontade de Deus. Aí sim seremos agraciados por Ele, aleluia, graças a Deus. Eu quero te fazer um convite para você ficar de pé. Eu quero orar por você. Vou te incomodar só um pouquinho. E eu quero te dizer, se essa palavra mexeu ao seu coração, é porque Deus tem um propósito infalível, extraordinário com você. Porque se a gente olhar para as notícias do jornal, nos entristece. Se a gente olhar para a política, pior fica. Se a gente olhar para a humanidade, meu Deus, parece que os homens estão se atracando um com os outros. Se a gente olhar para a família, tem pai matando filho e filho matando pai. Então, na nossa ótica natural, a gente enxerga coisas boas, mas também coisas ruins. Mas eu quero te levar a você enxergar com uma ótica cristã e divina. Porque quando nós olhamos para Cristo, a nossa perspectiva muda. O que o filho pródigo disse? Pai, eu pequei contra ti e contra o céu. Eu sei que a gente já fez muita coisa errada, mas eu sei que se a gente hoje tomar uma decisão de olhar para as coisas do alto,
de olhar para as coisas do reino de Deus, nós seremos pessoas melhores, nós viveremos de uma forma melhor, porque o filho pródigo descobriu que na casa do pai dele não só tinha o pão, mas ele sabia que na casa do pai dele, aleluia, era a casa de Deus. E é na casa de Deus, e é com Deus, que nós temos uma vida abençoada. Aleluia. Aleluia. Eu estou feliz, sabe por quê? Tem muita gente aqui, mas também Cristo está aqui, porque eu vejo Ele tocando em pessoas, e fez Ele mudar a minha fala, mas eu tenho certeza que hoje já estava marcado na agenda de Deus esse encontro entre você e Ele. Aleluia. Então agora eu quero te convidar a fechar os teus olhos, a curvar a sua cabeça, porque eu vou orar por você, porque eu vejo Deus tocando em ti. Meu Pai amado, nesta noite extraordinária, eu quero declarar o teu poder sobre a vida dos teus filhos. Pai, tem muitas pessoas aqui, mas pode haver algumas pessoas perdidas, como estava o filho pródigo. Pai, elas precisam do Senhor para sair desse buraco, para mudar de vida. Pai, porque nós entendemos com toda a sabedoria e intelecto que o Senhor nos deu, quantas coisas que fazemos e que não dá certo, mas quando nós caminhamos contigo, as coisas avançam. Pai, eu sei que o Senhor trouxe os teus filhos na tua casa para ser abençoado. Então muda, Senhor, essa sentença. Meu Deus, anula o mal nesta hora. Vai quebrando os grilhões, vai dissipando as trevas, porque eu declaro, Pai, Arabacaia, sabe, que eles estão livres para sair dessa situação, como esse filho pródigo saiu, ele decide voltar para a casa do Pai. Ah, Deus, então opere tremendamente nesta hora, porque como teu ministro, eu abençoo os teus filhos, eu declaro o teu poder. Ah, Deus, libera agora o teu poder sobre a vida deles, porque eles terão, Arabacaia, sabe, uma experiência contigo, e também terão um futuro espetacular contigo. Meu Deus, quantas das vezes almejamos ter uma vida tranquila, satisfatória, mas ninguém aguenta mais essas crises. Meu Deus, então opere nesta noite, Pai, assim como o filho pródigo teve força para dizer, então me levantar-te-ei. Ah, Deus, então nesta noite, os teus filhos terão força, aleluia, para tomar a decisão de estar na sua casa por toda a sua vida e para sempre. Ah, Deus, porque aqui no texto, ele volta para a casa do Pai, Arabacaia, Sabra Devassia, ao conchego do Deus Pai e Espírito Santo, e nunca mais ele volta para trás. Ah, Deus, assim eu oro e abençoo os teus filhos que aqui estão, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém? Graças a Deus. Deus é maravilhoso.